never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, boa tarde, galera do 7º ano. Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos dar continuidade, aos nossos trabalhos, que é através dos vídeos. Na aula passada nós fizemos a leitura da crônica O Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção. E a atividade foi para casa e hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade, certo? Vamos lá, abram os livros na página 110, Desvendando os Segredos do Texto. Vamos lá. Primeira questão. A partir do texto lido, como podemos caracterizar o jeitinho brasileiro, entre aspas? E aí, conseguiram identificar esse jeitinho brasileiro? Vamos lá. Maneira hábil, improvisada, astuciosa de conseguir algo. Então, é aquele jeitinho que você dá de improvisar, dentro da sociedade. Que nem sempre é o certo, lembrem-se. 2. Podemos afirmar que o autor é a favor do jeitinho brasileiro? Justifique sua resposta. Não. Ele é contra, porque o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura e da prevenção. Isso ele deixa claro lá no finalzinho do texto, acho que no último parágrafo ele deixa bem claro isso, Ele é contra. 3. Como vimos no início deste capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou de propor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Milton Jung? E qual foi o seu objetivo ao produzir esse texto? O seu tema foi o fato de o brasileiro, segundo ele, recorrer ao jeitinho para tentar burlar uma lei ou ter privilégios sobre os demais membros da sociedade. Seu objetivo foi criticar esse comportamento, até porque ele não acha certo. Furar uma fila, desde o jeitinho mais simples, furar uma fila, que não, para quem fura acha que não atinge ninguém, mas quem frauda isso pode vir a fazer, vamos dizer assim, esse jeitinho ser uma coisa mais séria, partir para uma coisa mais séria. 4. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar as situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Conforme esse trecho, responda às alternativas. A. Por que o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? Pela capacidade de improvisar nas situações complicadas. B. O autor da crônica deixa clara sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho para tudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são os outros jeitinhos que você observa? Discuta com o professor e o que foi pesquisado. Então, vocês vão analisar, essa resposta é pessoal, e vão dizer qual o jeitinho que vocês perceberam dentro do dia a dia de vocês. Ou que vocês praticaram, ou que vocês viram alguém praticando, certo? E não pratiquem esse jeitinho brasileiro. Vamos lá. Letra C. Pesquise em dicionários o que é malandragem e em seguida relacione o seu significado ao tema da crônica. Então essa também será pessoal, você irá no dicionário pesquisar o significado de malandragem e depois você vai relacionar o significado de malandragem a essa crônica, certo? 5ª, a corrupção é uma ação exclusiva dos políticos? Justifique sua resposta a partir do texto. Então é bom que vocês utilizem do texto para poder responder essa questão. Sugestão: não. A corrupção também está atrelada ao dia a dia da população, quando estas burlam as leis. Então não é só os políticos que praticam o jeitinho brasileiro. Nós somos também vulneráveis a praticar.
mesmo que não seja o certo. Eu até falei na aula passada, no dia que a gente leu o texto, por que a caneta lá do banco ela é acorrentada, ela é amarrada? Será que ela fosse solta, ela ficaria lá? Mas nem de jeito nenhum, não é mesmo? Vamos lá, sexta. No dia a dia, quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Descreva situações que exemplifiquem essa afirmativa. Essa também é pessoal, você iria colocar o seu entender a partir do texto, mas eu tenho uma sugestão. A resposta é pessoal. É bom que vocês vejam o comportamento das pessoas, ou mesmo o seu, e você vai dizer se é um ato corrupto ou não, certo? Então a resposta é pessoal. A sétima também nem vou ler porque também é pessoal, então vou observar as respostas de vocês. Vamos para a oitava. Jeitinho é uma expressão tipicamente brasileira? É um modo de agir usado para driblar normas e convenções sociais? Pensando nisso, marque a alternativa que não apresenta esse jeitinho. Então é uma contrária, né, ao jeitinho brasileiro. Letra A, ceder um lugar no ônibus. B, furar a fila do cinema. C, comprar produtos falsificados. D, copiar as respostas do colega na prova. Nem pensar essa. Então a correta seria a letra A. Então ceder um lugar, você está sendo, né, humano, dando lugar a alguém que necessite mais do que você. Nona, normalmente as crônicas são estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso nós já falamos aqui. Introdução, apresentação do fato que servirá de tema, onde você irá apresentar os personagens se for o caso. O desenvolvimento, a abordagem do fato apresentado, a visão do cronista e a conclusão, certo? Vamos lá. Letra A. Considerando o sentido da palavra conclusão, explique com suas palavras o que é essa etapa do texto. Então, é bom que vocês saibam cada etapa. Eu até desenhei aqui no 7º ano, não sei se vocês lembram, um botijão de gás, onde eu falei o comecinho do botijão, a introdução, a parte do gás, bem grande, é o desenvolvimento, e aquela partezinha que é o suporte do gás, é a conclusão, certo? Vamos lá. A resposta seria, no caso é pessoal, mas eu vou falar, né, que essa conclusão ela corresponde ao fechamento do texto, é o encerramento da discussão. No caso aqui da crônica, tem a crônica narrativa e argumentativa. Na argumentativa você poderá colocar o seu ponto de vista como cronista. É o momento, né, de reflexão que deixa a reflexão ao leitor. Letra B. Escreva de forma resumida o argumento que Milton Jung utilizou para concluir a sua crônica. Em todos os lugares, ao falar com as pessoas, devemos defender o jeitinho brasileiro. É inimigo da cultura e da prevenção. Essa foi a conclusão que ele utilizou para concluir a sua crônica. 10ª. As crônicas podem apresentar simultaneamente trechos narrativos, trechos descritivos e trechos argumentativos. Mas um desses tipos textuais deve prevalecer. É o que vocês estudaram lá no 6º ano, os tipos e gêneros textuais, onde os gêneros são qualquer tipo de texto, mas que os tipos nós temos 6, certo? 6 tipos textuais. E eles podem fazer o embaralho, serem utilizados dentro de um único texto, vários tipos, mas o que deve ser encaixado dentro do tipo é o que prevalece, certo? Aí letra A. Na crônica de Milton Jung, que tipo textual predomina? E aí, pelo que vocês estudaram, qual é o texto aqui que predomina? É o narrativo, é o descritivo ou o argumentativo? Na crônica de Milton, predomina o tipo textual argumentativo. Então, corrijam aí a de vocês se vocês colocaram certo ou errado. Letra B. O que caracteriza esse tipo textual?
a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. Então ele relata, né, quais são os jeitinhos brasileiros e, por fim, ele dá o seu ponto de vista, a sua argumentação. 11ª. Nas crônicas é comum o autor escrever em tom de conversa descontraída, para conquistar a simpatia do leitor e prender sua atenção. Para criar esse tom de conversa e se aproximar do leitor, Milton utiliza um recurso que fica bastante claro na flexão de vários verbos. Que recurso é esse? Ele emprega, sugestão, ele emprega vários verbos na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. O que significa que ele, o leitor, e os brasileiros são cúmplices do jeitinho brasileiro. 12ª e última. Nós temos aí uma tirinha de pré-A. Nós temos, ele tá aí na sala de aula, né? Dá para perceber. Aí nós temos lá prova de redação, tema corrupção. Aí nós temos aí no segundo quadrinho, nós temos aí pré-A imaginando, e no outro quadrinho nós temos pré-A apenas com sentado, né? Vamos lá. Que relação podemos fazer entre essa tirinha e o texto O Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção? A tira mostra, por meio da atitude de pré-A, que ele não entende o sentido da palavra corrupção, até porque ele não escreve. Que pode acontecer nas situações mais banais do dia a dia. Por esse motivo, ele decide colar da prova do colega para conseguir uma nota melhor, ou seja, ele dá um jeitinho para obter uma vantagem. Então, dentro da tirinha a gente dá para saber, né, que a corrupção ela não acontece só através dos políticos. Então, a corrupção ela é desde você pegar a resposta do colega, você furar uma fila, você sentar em um ônibus e não dar um lugar para uma pessoa idosa. Então, esses atos do nosso dia a dia é corrupção. E percebam que pré-A não sabe, né, o que é corrupção e ele acaba praticando esse jeitinho brasileiro que não deixa de ser. Então, a nossa aula de hoje é a nossa correção da atividade, da página 110 a 112. Espero que vocês façam uma correção no livro de vocês, é muito importante. E se ficarem, se houve alguma dúvida, perguntem, não hesitem em perguntar, que estarei aqui à disposição de todos, certo? Bons estudos, né? E façam uma correção do livro de vocês. Tchau, tchau e até a próxima!